Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 28/10, última semana do mês de outubro, graças a Deus. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, eu peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Dados os avisos, bora lá então pro gráfico. Não esqueça de ativar o sininho, hein, para receber notificação todos os dias. Então bora pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando a respeito do dólar mensal, tempo gráfico mensal, é interessante olhar aqui porque é a última semana do mês, então acho bem provável alguma mudança radical aqui. Infelizmente a situação do candle mensal está indicando possibilidade de subir em relação ao dólar, tá? É como se fosse uma situação de pullback, uma pullback aqui para voltar a subir. Olhando o gráfico de candles e no geral, vendo isso aqui como se fosse uma troca de polaridade dessa L interrompida. Movimento aqui, se eu for marcar a retração dessa última pernada, respeitou também a retração. E aí tá fazendo um candle bem bonitinho, como se fosse um padrão aqui, tipo em Golf mesmo, ou um Bull 180 eu posso considerar também. Infelizmente, pelo Price Action, sem considerar nenhum outro indicador, tá um cenário altista. Tá um cenário altista complicado. Só que se eu for colocar outros indicadores, como por exemplo IFR, a gente vai ter um cenário que, se houver rompimento de máxima, vai ficar sobrecomprado. E se ficar sobrecomprado, não é uma situação saudável de um movimento de alta. A gente pode ver um rompimento falso e aí acabar voltando e configurar aqui realmente uma lateralidade macro. Então, tomar muita atenção em relação ao IFR. Outra coisa importante, está longe da média de 20. A gente viu o que aconteceu aqui na época da pandemia, né? Mesmo que tenha subido, depois o mercado ficou bem travado. Ficar longe da 20 não é interessante, não é saudável. Aqui do mensal, basicamente isso, pouca coisa, infelizmente um cenário mais para alta mesmo. Faltam aí 4 pregões para o mês acabar, e aí a gente vai ter que tomar muito cuidado para ver como que vai estar precificando o próximo contrato, né? O contrato já é na sexta-feira o próximo. E aí depois eu vou até confirmar a questão da VWAP mensal, que essa semana vai ser muito importante a VWAP mensal. E indo para o semanal, a gente vê um cenário aqui que aí já fica um pouco diferente do mensal, né? O semanal tem chance de haver uma correção. Por quê? Aquela figura que eu tinha comentado, né, infelizmente não respeitou, acabou não rompendo esse fundo, voltou e rompeu o segundo ombro. Esse rompimento aqui subiu de forma esticada, formando 4 candles positivos. Então aqui a gente teve 4 candles, que geralmente não é algo normal e saudável de acontecer. Esse ano, infelizmente, essa ideia não está respeitando muito. Teve muita semana consecutiva de alta, por exemplo, aqui. Aqui também nós tivemos várias semanas consecutivas subindo, mas se a gente for olhar isso em consideração, pode ser um fator aqui para ser talvez uma correção. Por quê? Chegou de forma esticada, aqui por tempo gráfico menor, no diário a gente vai ver um movimento realmente esticado aqui. Não era interessante ter rompido essa resistência assim dessa forma, seria interessante ter feito um pullback antes. E se aqui acabar sendo realmente uma lateralidade, a gente tem um mercado aí que talvez vá respeitar essa resistência e venha voltar, fazer uma correção, olhando pelo semanal, tá? Então, o cenário aqui ainda não tem uma confirmação desse rompimento e, por enquanto, essas duas regiões seguem muito importantes. Inclusive, já começando amanhã, essa região aqui é uma área ainda de resistência e o candle de sexta-feira fechou um doji. Então, vamos tomar cuidado se vai haver um rompimento da máxima ou da mínima de sexta no candle de amanhã, porque talvez pode acabar confirmando padrão 2-3 ou uma barra ignorada e volte a subir, tá? Falando em relação a médias aqui do diário, acabou sendo um pullback como se fosse um pullback de lado na média 20. A 20 ainda está apontada para cima, só que eu não gostei do tipo desse pullback, foi um pouco agressivo. E tomar cuidado com a questão também do IFR aqui, que está tendo um pouco de divergência, um pouco estranho. Temos aqui uma situação que está formando, estava ok, mas agora, sei lá, está um topo maior. Aqui um topo mais baixo, mas os topos estão aproximando, tem alguma coisa muito estranha. E se for ver em relação a fundos aqui, a gente teve fundo igual, mas aqui teve fundos mais baixos aqui. Tá estranho essa área aqui, tá? Uma mega região de resistência, sei não. Essa barra aqui daquela vez ainda tá tentando segurar os 2/3 finais dessa força vendedora, né? Porque teve uma barra muito forte. Por enquanto, tentando segurar aqui essa pressão vendedora. Aquele dia foi muito forte, quase assim, muito mais próximo de R$6, né? Faltando aqui quase 100 pontinhos para chegar em R$6 aquele dia. Falando aqui em relação ao diário, e que a gente tem um cenário que está mesmo assim confirmando a possibilidade de ser uma lateralidade. Nós temos aqui uma situação de deriva, tá? Uma deriva que acabou respeitando também na sexta. E foi uma coisa bem interessante aqui para esse dia dessa semana, que eu achei que eu acho que fazer uma operação nesse dia aqui, o cenário como estava se formando.
Então, a derivazinha importante para essa semana, que daqui a pouco eu vou marcar essa figura. E em relação ao IFR, nós temos aqui topos mais baixos e também tá fazendo a mesma coisa. Então, por enquanto tá ok, mas segue ainda uma região importante aqui de resistência. Nós tínhamos aqui a questão do Favelo Gap, né? Acabou preenchendo o Favelo Gap aqui, então, ok, era normal vir testar essa região. E aí, no gráfico oficial, o que eu tenho marcado aqui? Vamos aqui já atualizar a questão da deriva. Vou ajustar aqui esse canalzinho. Então, beleza. Deriva aqui marcado. Por enquanto tá respeitando essas regiões. E aí, daqui a pouco eu vou diminuir o tempo gráfico para ajustar esses caixotes aqui. Em relação ao diário, ok, tá longe da média, mas não está sobrecomprado. Isso é uma coisa para se ressaltar, porque essa deriva tá subindo e testou a região de sobrecompra. E a gente vê, né, que está respeitando, né, ainda essa região. Aqui quando chegou, respeitou. Aqui quando chegou, respeitou também. Então está muito nessa região de sobrecompra. O que eu acho que pode ser um dos motivos também de haver aqui uma possível resistência. Aqui falando em relação à média de 9, ela ainda está ancorando junto com a LT da deriva, tá? Então, infelizmente, pode ser apenas um pullback para voltar a subir, romper essa máxima de novo, pegar liquidez e aí ficar travado aqui nessa região por enquanto. Então, o cenário ainda está bem complicado nessa região aqui, porque ainda tem muita liquidez criada aqui. Falando em relação aos 60 minutos, que aí vai ficar mais clara aqui essa deriva, e a gente pode ajustar. Essa deriva aqui, então, ao mesmo tempo que está parecendo que vai tentar romper, tá rompendo talvez de lado já começando. Por isso que eu vou ajustar aqui alguns caixotes. Esse caixote de cima eu ainda vou deixar, porque é a nossa região de máxima, importante. Esse daqui de baixo foi muito importante essa semana. Respeitou, mas depois rompeu, mas foi rompimento falso. Eu vou ajustar aqui para deixar aqui em relação... Na verdade, eu nem vou deixar esse fundo, tá? Porque esse fundo aqui é um fundo no meio do nada, não tem uma confluência aqui atrás. Então, o próximo é aqui embaixo mesmo. Aqui talvez valha a pena marcar uma possível LT, deixa eu ver aqui direitinho. E aí, vale a pena marcar essa LT aqui. E vale a pena também marcar a LT em relação aos topos, que pode ser também um canal, ó. Um canal, outro canal, aqui no caso meio de baixa. Sei lá, formando uma bandeira de alta, quem sabe. Então, um canal de baixa dentro de uma deriva, muito estranho. E esse caixote aqui embaixo, considerar deixar marcado ainda. Então, regiões importantes seguem sendo essas. E aí, falando da VWAP, que agora fica relevante a gente falar da VWAP, a VWAP tá lá embaixo. Então, é um fator determinante para essa semana. 4 pregões e nós temos uma distância aqui considerável, que eu acho de 100 pontos, deixa eu ver. Uma distância de 100 pontos. Geralmente, nos últimos dias, tende a se aproximar da VWAP. Se eu levar isso em consideração, talvez a gente pode ver um movimento de queda para dólar, para buscar a proximidade aqui da VWAP. É uma coisa que respeita, tá? Bastante. E aí a gente viu que desde aqui do dia 7, só sobe e não testa a VWAP. Então seria um ponto importante para talvez ser testado. Ao longo dessa semana, tomar cuidado em relação a isso. Vejo mais possibilidade de queda de dólar, tá? E aí, falando dos 5 minutos, o cenário ainda segue bem travado. Então, essas regiões aqui seguem importantes. Infelizmente, o cenário que as médias no meio não estão em tendência, 200 inclusive está flat aqui o cenário. Então, não está legal aqui. Comentando aqui em relação a... Acho que antes de falar do DI, melhor eu falar do índice, aí depois eu volto pro DI lá na parte da macroeconomia. Aqui em relação ao dólar, tudo isso que eu tinha que falar, coisas mais básicas, a semana realmente confirmou aqui uma deriva, um calozinho depois de novo aqui, um cenário que no diário, deixa eu ver aqui uma outra coisa, os fechamentos. Sexta-feira foi um inside, tá? Um inside formou dentro do candle anterior, então não rompeu nem máxima nem mínima. Tomar cuidado para ver como que vai ser amanhã, porque já fechou muito próximo dessa LT desse canal, que talvez já pode indicar aqui uma abertura em baixa. Possibilidade de tipo de gap aqui, não vejo nenhum interessante, porque o cenário, as médias estão muito próximas mesmo, não está legal isso aqui. Era melhor elas estarem, na verdade, né, mais abertas, mais alinhadas, indicando uma tendência. Não estão indicando aqui nesses últimos dias. E aí, falando do índice, o índice é interessante já ir direto para o Ibov. No metal, que a gente tem aqui do Ibov. Tirar essa retração. Por enquanto, o cenário ainda nada apavoroso, tá? Então, tudo conforme aqui esperado. Não estou apavorada nesse movimento de correção. Só relembrando, tínhamos aqui um Okoi. Naquela época, aqui a linha do pescoço era muito importante, né? E aí, quando o índice chegou a romper os 100 mil pontos, que foi, deixa eu ver aqui, nessa época,
O rompimento desses 100 mil pontos estava com muita cara de ser rompimento falso. A barra aqui, olhando para o tempo gráfico menor, estava muito esticado. Se fosse olhar pelo movimento da composição, das posições em aberto dos players, dava para ver que nessa região aqui nós tínhamos os estrangeiros, né, comprando já durante toda essa queda aqui. E aí quem estava jogando o preço para baixo eram os stops aqui de quem comprou, né? E também de institucional e CPF. E aí naquela época dava para ver pelas posições em aberto que eles estavam aumentando a mão na compra e o pessimismo estava rodando aqui naquela época. E isso aqui foi em 2022, né? Ano das eleições. E aí o movimento teve essa alta normal, esperada, quando chegou nesse topo aqui. Eu comentei que não era interessante o rompimento de forma esticada, porque subiu 4 meses seguidos, e quando a gente tem um padrão de 4 meses, tende a ter correção. Dito e feito, 4 aqui, correção. Aqui 4, correção. Aqui atrás 4, correção. Então aconteceu essa correção. Então a correção aqui também, para mim, normal. E novamente, quando chegou nesse fundo e rompeu os 100 mil pontos, assim, galera toda apavorada, falando que agora vai o negócio cair. E acabou não indo novamente, confirmou um fundo aqui. Não tinha sentido também, as posições em aberto indicavam que eles estavam comprando. E quando fez esse fundo aqui, que não era qualquer fundo, tinha a questão também, deixa eu ver pelo futuro, se é o futuro. Agora eu não vou lembrar o que eu tinha visto na época, peraí. Agora eu esqueci que essa análise aqui eu tinha feito mais tempo. Mas enfim, tinha algumas coisas como, por exemplo, Favela Gap. Aqui também nós tínhamos um Favela Gap, aí era uma região que precisou dar uma trava, né? Até hoje não foi testada, que inclusive... Ah, esquece que eu falei. Aqui, ó, uma regiãozinha bem pequenininha de Favela Gap. Mas enfim, acabou fazendo um fundo aqui, fez um fundo mais alto, tinha algumas divergências também nessa área. O movimento subiu e eu também novamente ressaltei, não é interessante esse rompimento de forma esticada. 4 meses subindo muito forte. Algumas pessoas começaram a especular que aí agora ia romper a máxima histórica. Não era a hora, não seria um rompimento saudável. O movimento voltou, fez o respiro. O back super tranquilo, movimento aqui que nem anulou essa barra de força, ancorou pela média, ancorou na retração e vral pra cima, que foi final do ano passado. Então o tempo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem que eu tava dizendo tudo isso aqui. E aí nessa alta aqui, a galera começou a ficar otimista demais. Ah, vai romper máxima histórica, agora o Ibov vai subir, que não sei o que. As casas corretoras começaram a recomendar várias indicações de compras, né? Só que estava esticado, e aí fez uma barra forte, fez a outra, e essa barra aqui começou a cutucar o IFR do mensal, que não é normal. A última vez que cutucou foi queda, aqui foi queda, inclusive foi da pandemia, né? Aqui também foi queda, então era importante ressaltar isso. E aí chegou de forma muito esticada no final do ano passado. Dezembro finalizou um mês esticado, possibilidade aqui de até tempo gráfico menor estava muito esticado, Keltner. E a gente vê que janeiro desse ano já começou a correção lapada para baixo, né? E foi uma correção normal, mas sempre com muito pessimismo, desde o início do ano, muito pessimismo, falando da queda. Muitos meses aqui consecutivos de queda, que a gente teve um movimento muito ruim no início do ano. Mas o cenário todo esperado, porque se for ver 61 de retração, média de 20, precisava corrigir, porque fez um Favela Gap aqui, um mega Favela Gap inclusive, que preencheu esse Favela Gap. Tinha retração dessa pernada e nós tínhamos aqui perna 1, 2, 3, 4 e a 5. Então estava apenas na 4. E aí precisava também de fazer um teste dessa troca de polaridade desse oco. Então, aqui nesses primeiros 6 meses do ano, tranquilo. E aí chegou nesse fundo e fez um belo candle de PFR, justamente depois de ter feito aqui um mês, né, muito forte virando para baixo, só que nós tínhamos aqui a questão de estar esticado também, e que fez, olhando pelo diário, nesse ano, deixa eu puxar aqui para trás, não foi agora, a gente teve aqui um cenário também caindo em forma de canal. E esse canal aqui, que estava respeitando bonitinho, do nada houve um rompimento muito esticado, só que fechou longe da média de 20, ficou sobrevendido, então era um cenário bem estranho que essa queda. E aí, nesse fundo, estavam bem pessimistas muitas pessoas. O fundo foi criado, o movimento começou a disparar para cima de novo. E aí, nesse mês agora de junho, julho e agosto, alta. E quando estava chegando próximo da máxima histórica novamente, eu comentei que eu não queria que o rompimento fosse assim tão esticado. Queria que a correção fosse antes e depois do rompimento. Porque se houvesse um rompimento reto, poderia ser rompimento falso. Dito e feito, rompeu reto sem querer, né? E aí aconteceu mais um caso aqui, de um mês de agosto que fechou com a sombra aqui em cima, igual aconteceu, por exemplo, nesse dezembro, né? Dezembro do ano passado, que fechou com uma sombra aqui e já começou a corrigir logo em seguida. Nós tivemos um caso aqui também. Enfim, aqui também, toda situação que chega muito esticada acaba tendo uma correção logo no mês seguinte.
E aí setembro já veio corrigindo forte, nem testou a máxima aqui de agosto. Chegou muito esticado e precisava de uma correção mesmo, precisava de uma correção normal. Então, por enquanto, nesse mês de outubro, o Keno tá bem tranquilo e tanto setembro quanto outubro foram inside dentro desse de agosto. Então, ainda graficamente segue uma visão altista para uma pernada maior aqui. Só que sim, se eu for olhar no geral, não está um cenário tão interessante de força como a gente viu antes. Porque se a gente for ver aqui, ó, um topo mais alto, bem rápido, olha como é que isso foi uma subida depois da pandemia, né? E aí agora os topos estão perdendo um pouco da inclinação, que é a SLT que eu tenho. Então os topos, em relação aos topos, a inclinação está ficando baixa. Mas os fundos aqui, a inclinação também está ficando alta, tá? E essa inclinação é que a gente indica outro problema, que está afunilando. E aí a questão é qual lado que esse bendito vai pegar. Eu acho que por tempo gráfico menor, inclusive, eu tô com essa LT marcada. Vou até ajustar ela aqui pro mensal novamente e colocar uma outra aqui então. Então agora uma outra LT que nós temos aqui, essa região. E é uma coisa nova que eu estou falando agora, tá? Que eu não tinha reparado aqui, a questão do afunilamento que nós estamos tendo no mensal. E aí, quando a gente está afunilando, é normal de topos ficarem próximos de fundos, ó. Topo aqui, fundo aqui, aí talvez fundo aqui agora. E aí vem a subir e vai ficar assim, travadinho, nessa região. E aí vem o perigo, né? O que pode acontecer? Para colado vai romper isso aqui, vem o perigo. Falando do mensal aqui, então, tá normal. O mês de outubro, um candle de boa mesmo, muito tranquilo. E vou falar depois algumas coisas que indicam que a gente pode ter um movimento de alta para acontecer nessas próximas semanas. Aqui, falando em relação ao IFR, tá ok. Mensal tá um pouco longe da média 20, isso aqui é um grande problema. Mas Fair Value Gap nós não temos essa alta, então foi uma alta tranquila. E aí, bora agora pro semanal, que tem coisa aqui para ressaltar. Um dos motivos que a gente pode ter de alta, voltando aqui para esse gráfico, que é a CLT mais recente, começando lá com o mensal. Então, bora para um motivo aqui, ó, próximo da CLT do mensal. Aí, passando pro semanal, tem também LT aqui, terceiro toque, que está travando bastante. Tem também o fato que nós tínhamos aqui, um ombro, cabeça, ombro. Linha do pescoço rompida, região de troca de polaridade. Aqui, ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. A gente tinha, então, um cenário aqui da linha do pescoço. E aí, a gente tinha a questão da troca de polaridade aqui também, com essa região desses topos aqui anteriores. Se for marcar a retração dessa pernada, é o 61 de retração. Se for marcar essa aqui, é 50%. Quer dizer, 50% também. Então, muitas confluências, por enquanto, compradoras. Então, aí um movimento aqui, por enquanto, os últimos candles, rejeição e rejeição. Isso em relação ao semanal. Mas, por enquanto, nenhum candle semanal rompendo a máxima do anterior nessas últimas semanas. Essa aqui teve, só que rompeu a máxima da anterior, mas voltou negativa. E as anteriores não, ó, não rompeu máxima, não rompeu. Aí aqui rompeu, mas foi rompimento falso e por enquanto também não está tendo. E aí, se a gente ter uma semana que venha romper essa máxima aqui, atenção, que pode começar a configurar um cenário bonito para fazer um movimento de alta, tá? Com outras confluências que eu vou falar já já. Então, ignorar essa LT que tá passando aqui, que essa aqui é lá do mensal. Semanal aqui tem o fato também, tipo, back da 20. A 20 aqui, back da 20 do semanal. Temos a questão que essa correção está com divergência. Temos aqui fundo mais alto e o IFR está caindo. Então, algo de errado não está certo aqui. Então, possível fundo aqui, com vários motivos para talvez uma alta. E aí, vamos juntar com outras coisinhas aqui, que do semanal acho que basicamente era isso. E aí, agora a gente vai para o diário. O diário, nós temos aqui a situação justamente da 200, né, que é a 20 do semanal. E aí, nós temos também mais uma divergência aqui no IFR. Então, nós temos uma divergência de IFR. Temos aqui fundos mais baixos, porém, IFR aqui, pelo menos, os fundos estão altos. Então, tem esse ponto importante. Outro ponto importante que está afunilando também, tá? E isso aqui é uma coisa que eu vou ter que deixar marcada nesse gráfico aqui. Deixa eu só ajustar aqui, na verdade. Deixa eu ver qual que eu vou marcar. Pera aí. Vou só ajustar, copiar SLT, jogar aqui para baixo. E aí, a gente vai ter um possível afunilamento aqui nessa região. Então, tá funilando e quando afunila a gente pode esperar alguma explosão para um dos lados. Espero que seja para cima que tem pelo menos mais motivos para subir. Outro ponto importante, nesses últimos dias do diário, olha uma sequência estranha que a gente teve vendedora, né? Tentando cair, mas
com muita dificuldade. Só queda de rejeição, rejeição, rejeição. Então, por mais que tenha renovado o fundo, foi só rejeição aqui. E aí veio esse candle da quinta-feira e fez um mega engolfo de alta, já rompendo a máxima aqui da quarta. Sexta-feira confirmou esse engolfo, porém fechou um candle negativo que não me assusta aqui. Toda hora que algum barulho me incomodando. Meu Deus do céu. Enfim, então o candle de sexta foi apenas um PFRzinho, que por enquanto tá ok. Nesse cenário ainda vai indicar uma possível trava. Tomar cuidado com essas marcações aqui que eu tenho, tá? E aí lá no gráfico do futuro, já vou direto pro diário aqui que a gente tem que olhar, tem esse gap ridículo aqui por causa da questão da rolagem de contrato. Mas se for ver também é uma LT junto, ó. Uma LT junto e o futuro, sem os splits, juros, agrupamentos, etc., Ctrl J, Ctrl K, não houve renovação de fundo, fez um fundo mais alto aqui. Eu ainda sigo dizendo que isso aqui é um dos motivos interessantes de até começar a ver uma outra figura aqui de um possível Okoi nesse fundo aqui. Com essa região muito importante que a gente tem aqui, mas eu prefiro conferir pelo Ibov, mas o Ibov também está bem interessante para talvez um movimento de alta. E aí no gráfico oficial, eu prefiro olhar o contrato atual, tá? O contrato atual sem essas loucuras aqui. E o que eu vou fazer? Vou ajustar, eu já tenho essa LT do fundo, vou ajustar só essa LT aqui dos topos, só para eu lembrar que nós temos aqui um possível funilamento chegando. E aí depois eu vou ajustar, diminuir o tempo gráfico em relação a essas marcações aqui. Volta para o Ibov. Nós temos aqui um cenário, então, interessante, possível alta. Depois eu vou juntar com a macroeconomia e vai confirmar essa possibilidade de alta. E aí agora a gente vai por 60 minutos. 60 aqui o cenário tá com possibilidade, sei lá, um negócio aqui que nós tivemos, né, um fair value gap, que foi preenchido e voltou a preencher essa região de novo. Agora outro fair value gap nós não temos, tá? Essa região aqui já foi preenchida. Então, o movimento de alta está saudável. A alta aqui recente até teve um fair value gap, mas eu não acho aqui tão preocupante essa região. Então, o cenário aqui está com possibilidade de fazer também um Okoi até pelos 60 minutos, tá? Então, mais um aqui fator de possível alta que eu vejo. E se confluir isso, juntar com o dólar de possível resistência, a gente pode ver dólar para baixo e índice para cima. Outra coisa importante de falar, dos 60 minutos, eu vou direto aqui para o contrato atual. Vamos ver aqui a VWAP 60. A VWAP está aqui em cima, ó. Então, essa região, talvez a gente pode ver o preço se manter nessa região só porque é os últimos dias do mês, tá? Só por causa disso. Mas se houver um rompimento e ficar aqui ainda um próximo, tá tudo bem, tá? Então, se houver um rompimento para cima e ficar ainda próximo, acho ok. A VWAP ficou muito próxima do preço esse mês aqui no índice, já o dólar não, o dólar tá bem afastado. Falando aqui em relação a outras marcações, eu tenho esse caixote marcado, ainda eu vou deixar, só vou ajustar um pouco aqui para cima. Nossa região de possível resistência aqui do suporte. Então, todas essas marcações aqui são relevantes de deixar marcado, tá? Então, vamos ver como que o índice vai trabalhar nessas regiões. Direto por 5 minutos, a gente tem aqui um cenário que sexta-feira fechou como se fosse uma bandeira, que para mim, isso aqui pode ser de continuidade alta, porque o preço não conseguiu cair com força. Dificuldade demais, sendo que na quinta-feira teve uma alta aqui muito forte no final do dia, né? E geralmente depois de uma alta forte assim, tende a ficar travado no dia seguinte, infelizmente. Então teve uma trava muito forte, range muito curto, de nem 900 pontos andou aqui. Então tá em torno das médias, o jeito como fechou. Se amanhã abrir aqui em cima, é gap dinâmico, tá? Gap dinâmico, possibilidade de Fab 4 já logo na abertura para pensar em alta. Atencione, movimento importante. E aqui tem a LT para pegar possível liquidez e voltar a subir. Aqui, então, essa região é importante da linha do pescoço. Enfim, o movimento tá bonito, bem bonito no geral. E aí, aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa dos layouts. Não, tem nada. Tá bem feio, fechou sobrevendido no finalzinho aqui, 60 minutos não, mas 5 minutos fechou. Acho que a possibilidade de um gapzinho de alta se for olhar o gráfico, tá? Se for olhar o gráfico, aí depois a gente vai ver a questão das notícias, o que pode acontecer. Mas falando de outros ativos que vai impactar essa semana, que seguem impactando, é a questão dos DIs. Essa semana eu comentei um fato importante que poderia sim acontecer. A gente vai voltar lá pro mensal, vamos olhar os longos, né? Importante aqui. O mensal do DI de 2029, que a gente teve uma queda muito forte. Essa queda forte aqui acabou criando um fair value gap. Um aqui, outro aqui, um mega aqui. Esse primeiro aqui acabou sendo preenchido, aí volta, cai de novo e cria um outro fair value gap, aí foi preenchido. E aí o movimento subiu, preencheu esse... Opa, vou ter que voltar a falar aqui, que infelizmente eu tava no mensal aqui e esqueci de voltar a gravar. Ainda bem que eu reparei. Só comentando aqui de novo,
Eu tava comentando desse favela gap aqui. Ele foi preenchido nessa região e nós tínhamos esse outro que também foi preenchido. Então nós temos aqui também o fato que nessa época aqui subiu, né? O IFR estava divergente, corrigiu e agora está chegando em região de sobrecompra, que pode ser uma possível trava também, tá? Temos aí praticamente todos os meses do ano subindo, só um que não. Isso aqui também não é normal. E aí, tanto para queda quanto para alta, isso não é normal. E vindo aqui pro semanal, a gente tem aqui o fato de ter tido um pullback, então é a reação dela. Só que agora a gente precisa ser bem claro, né? Tem divergência de IFR, tem sobrecompra. Então, falando da divergência primeiro. Topo mais alto. Só que o IFR está caindo, divergência. Segundo motivo, sobrecompra, né? Está sobrecomprado. E aí vem o terceiro, longe da 20. Isso aqui não é um afastamento bom. Tanto para queda quanto para alta não é bom. Olha, afastamento, mega afastamento. Vê a correção. Aqui também a gente teve um mega afastamento, vê a correção. E agora tá fazendo de novo, então a gente precisa ir de uma correção. Tivemos aqui, pelo diário dá pra ver melhor, mas um ombro, cabeça, ombro, linha do pescoço. Se eu jogar pra cima aqui, região de primeiro alvo tá lá em cima ainda, da cabeça com essa máxima aqui. Mas se for ver em relação ao último ombro, por exemplo, nós quase tivemos 100% cravado com sucesso. Eu acho que já tá numa região de correção interessante. Já começou uma possibilidade de um candle aqui, tá? Ter atenção se a mínima for rompida em relação ao sinal, que aí pode ter uma sequência maior de queda. Isso pode trazer confluência com dólar para cair. E índice, aí não tem como a gente ter uma correlação direta com o DI, mas pode favorecer o índice também para vir a subir. Então tá esticado. Graficamente respeita muito essas coisas aqui. E aí depois o mercado sempre tenta encaixar motivos para fazer esses movimentos, mas o gráfico já está alertando essas possibilidades. Eu confio muito no gráfico. Eu junto as notícias para tentar entender qual que é o efeito manada, tá? E o efeito manada atual é de pessimismo. É o efeito manada. Tomar cuidado que é no pessimismo que grandes movimentos podem acontecer. E também no otimismo, assim, excesso, infelizmente grandes quedas podem acontecer. Aqui em relação ao diário, a gente teve um mega candle aqui na quinta-feira, né? E aí teve uma leve correção normal, um repique aqui da sexta. Mas por enquanto o cenário ainda olhando para o tempo gráfico maior, a possibilidade de queda ainda continua, tá? Então vejo aqui um cenário interessante para cair, ó. Ancorado pela 20 dos 60, buscar a 200 e cair mais um pouco. Falando aqui de algumas ações, ativar o Ctrl J, Ctrl K. Vamos para a primeira que eu não gosto tanto de falar assim. Deixa eu ver se está ativado, porque eu cliquei aqui agora, não sei se ativou ou se desativou. Deixa eu ativar de novo. Ativado. Vamos para o tempo gráfico diário. Aqui. Acho que está carregando o negócio. Vamos para o semanal. Está carregando. Coisas importantes de falar do semanal da Vale. Nós temos aqui uma ancoragem da 200, né, como resistência. Ela acabou respeitando todos aqueles dias que a gente viu de movimento do minério subindo, acabou respeitando essa região dessa resistência, junto com a média 200. E aí fez essa correção aqui por enquanto. A 200 está começando a apontar para baixo. E aqui a gente acabou tendo um favela gap, né, dessa alta aqui. Era normal ter uma correção, acabou preenchendo exatamente o favela gap, ó. E aí agora por 60 minutos a gente tem um cenário aqui bem complicado, porque acabou respeitando esse fundo aqui. E agora tem essa região desse topo. Então eu não gosto muito de analisar a Vale. Eu não gosto muito de analisar esse ativo da Vale, não. É muito estranho, confuso. Mas por isso que eu prefiro até me abster aqui de algum comentário. E aí, falando da Petro. Petro tá até mais fácil de analisar. Semanal dela, basicamente, agora nós estamos em possível região de suporte. Tem uma LT passando aqui, tá chegando muito perto. E tem também aqui dos topos. Então, o canal, uma mega deriva aí desde 2023. Então, possibilidade diária de suporte. Se for passar pro diário, aqui esses últimos dias caiu de forma muito esticada. Acabou pegando essa liquidez aqui. E aí pode ser rompimento falso e voltar. E também tem aqui, ó, o canal, dá dando pra ver bem claro aqui a proximidade desse canal. 60 minutos... a torcer, né? Torcer para ter um movimento aqui da Petro respeitando esse suporte para ver um movimento de alta de Ibov, que aí ajudaria o Ibov a subir. O IFNC, que praticamente é o espelho do Ibov, esses últimos dias, semana aqui, né? A gente teve uma queda... Opa! Tá certo. Nós tivemos aqui uma queda até esperada, porque nós temos aqui um favela gap, preencheu parte do favela gap. Esse que é o problema, porque se for para preencher todo, a gente pode esperar mais queda do IFNC. Tínhamos aqui um também, preencheu todo,
só que se for olhar a retração daqui, é 61, se for olhar daqui, é região também de retração. E aí fica complicado, porque nós tivemos aqui 5 semanas consecutivas de queda, uma de alta, não rompeu nem máxima nem mínima da semana retrasada. E olhando aqui pelo diário, a gente tem como se fosse uma deriva. Uma deriva que tentou fazer o rompimento aqui, como se fosse um pullback, por enquanto tá tentando romper, mas agora de lado, tá? De lado aqui. E a FNC vai ser muito importante para fazer talvez um movimento de alta. Esperar aqui um rompimento definitivo da CLT. Mas eu não tô gostando porque tem muito espaço para corrigir ainda, infelizmente. Falando aqui em relação aos gráficos aqui do nossa B3, ok. E aí lá fora vem coisa importante. O movimento tá fazendo aqui um pullback da 20. Tá com dificuldade de romper máxima de novo, o S&P. E segue aqueles fatores, né? Subindo sem volume. Temos também divergência de IFR, eu comentei alguns dias atrás, divergência de IFR. Tem o fato de quem está ajudando o movimento de alta não é mais setor de tecnologia, é o Dow Jones, tá? Só que Dow Jones também não tá essa maravilha toda, também tem divergência. E aí a gente pode talvez, vamos esperar, porque tem a questão das eleições, né? E aí as eleições podem impactar, infelizmente, o mercado aqui e vai acontecer na outra semana, eu acho. E aí, aqui, situação, pelo menos ainda é um pullback da 20. A 20 está sendo testada muito recentemente aí e está bem longe da 200. Eu não estou gostando desse cenário de alta do S&P já tem um bom tempo. E uma coisa interessante comentar, que o Dow Jones caiu forte essa semana, ó, rompeu a 20 para baixo, inclusive, está voltando para baixo da CLT e aqui tem liquidez. Então, quem que ajudou essa alta do S&P? Foi o Nasdaq dessa semana. Então, assim, tá muito, como é que fala, correlação. Quando um tá caindo, o outro tende a ajudar. E aí, quando os dois caem, os dois sobem, aí tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Mas essa semana acabou o Nasdaq ajudando e Dow Jones, infelizmente, acabou disparando aí na queda. Semanas também de relatórios de empresa, etc. O dólar aqui está sendo um impacto aqui muito importante, não só aqui, tá? Mas no mundo todo o dólar está valorizando em parte. E uma das moedas que mais está puxando esse movimento é a do Japão, que se for ver a correlação aqui, olha o movimento, a desvalorização da moeda japonesa. Então o movimento acabou subindo muito forte. Se for ver em relação ao euro, a gente não tem isso tudo. Então a gente vê que o problema esse aqui é o contrário, tá? O euro aqui, na verdade, sim, está desvalorizando diante do real. Esse daqui, o movimento, é o iene japonês desvalorizando diante do dólar, tá? Então, o cenário aqui está complicado. E aí, se for juntar com o dólar mesmo, DXY, a composição das moedas, né, comparado com outras moedas, é alta, alta, alta esses últimos dias. Acho sim que estão precificando parte das eleições nos Estados Unidos, que já estão precificando a vitória do Trump. Acho que não tem ninguém que tenha dúvidas nisso. Até alguns meses atrás ainda tinha essa dúvida, mas as apostas estão, assim, absurdamente pro lado do Trump, tá? Então, acho que o mercado já está tentando precificar essa questão. E aí, acaba que impacta a moeda daqui também. Só que nós temos divergência de IFR. Não tô com IFR aqui, mas sim tem divergência de IFR. Tá subindo, mas o IFR não está subindo. Temos aqui o fato de estar esticado. E acabou respeitando esse grande fundo, né? Parece que foi ontem que eu disse que estava com cara de romper os 100 pontos para baixo. E não aconteceu isso. O negócio voltou todo para cima. Se for marcar a retração dessa pernada, está tentando romper o 61, só que de forma muito esticada, tá? Isso aqui não é interessante. Mas é aquilo. Quando está numa lateralidade, a gente pode esperar buscar a extremidade. Busca a extremidade inferior, vai na superior. Vai quase na inferior, vai quase na superior. Vai na inferior, a gente pode acabar, infelizmente, esperando buscar a superior também. Então a situação não é só local, tá aqui tenso, né, o dólar subindo. Também tem fator externo, tá? O externo é preocupante isso aqui, esse movimento do dólar comparado com outras moedas. O nosso EWZ, infelizmente, chegou a cair um pouco. E aí o nosso EWZ ainda segue um fator aqui de possibilidade alta também, ó, porque por mais que esteja bem travado caindo aqui desde agosto, ainda também está em canal e não rompeu esse fundo. E se for colocar o EWZ é um peso do Ibov junto com... É como se fosse o Ibov junto com o dólar. Então, ao mesmo tempo que o dólar está valorizando nessas últimas semanas, o Ibov também está caindo. Então, se for ver o peso, aqui é como se fosse um movimento então do Ibov considerando o dólar junto. E aí a gente tem essa queda, mas é uma queda que ainda não chegou nessa região de fundo.
Então, tá travando bastante nessa LT que nós temos aqui. E temos aqui candles fortes de alta, ó. Só que infelizmente não estão conseguindo dar impulso, mas ainda estou esperando esse movimento que tem grande chance sim de subir, tá? Ainda mais que aqui é o 2/3 final da força compradora. Hang que tá puxando muito a Vale nos últimos dias. Tá subindo, Vale sobe. Tá caindo, Vale tá caindo. Aqui nós temos o pullback da 20, só que a 20 está sendo muito testada. Olha a volatilidade reduzindo, né? O mercado começou a voltar à sua normalidade. E aí aqui não estava normal. Então o mercado agora voltando para a normalidade. Se começar algum disparo novamente de 8% para cima, 8% para baixo, tomar muito cuidado. O VIX chegou a positivar sexta-feira. E eu ainda estou achando que tá uma calmaria demais. Sei não. Tô esperando algum estresse aí, igual aconteceu aqui em agosto. Minério, aqui parado, normal. Aqui o petróleo acabou fazendo uma região de fundo, essa região de 2/3 aqui, fez um favelo gap também. E se for marcar retração, é 61 de retração. Então tá tentando agora fazer um pivôzinho de alta. Isso pode ajudar a Petro nossa aqui a acabar subindo, espero que sim. O ouro, que isso me preocupa, tá? O ouro junto com o dólar está valorizando. Aí é muito confuso, porque nós temos bolsa americana subindo, o ouro subindo, o dólar subindo. Então, tipo assim, qual que tá sendo o hedge que tá dando certo? Porque tudo tá indo quase pra mesma direção. Mercados emergentes, a maioria ali também ruim, né? Olhando os principais. E aí, as coisas estão... Algo de errado realmente não está certo. Dólar pra cima, ouro pra cima, bolsa de risco, né? Bolsa de risco não. Renda variável pra cima também. Muitas commodities de metais também para cima. Então, o que está acontecendo? Se for ver, juros também para cima. Então, quem está fazendo hedge de alguma coisa aqui, um desses ativos que eu comentei, está tomando muito no cu. Está tomando muito no cu porque o negócio está feio. E aí, se for ver, por exemplo, juros americano, olha de 10 anos. Fazendo aqui, rompeu esse canal de baixa e está chegando em patamar lá de julho. E aí tá fazendo pivôzinho ainda de alta. Então o cenário é de alta de novo para juros nos Estados Unidos, pelo menos o mercado está precificando isso. E sendo que o Fed na última reunião reduziu 0,50. E a última reunião foi ali, deixa eu ver, agosto. E desde então, desde as últimas notícias que veio, outubro só foi alta. Então a expectativa é completa agora para como que vai ser essa reunião agora, o que vai ter, né, de fala, se vai mudar, voltar atrás no que estavam esperando, vai coincidir com a época das eleições nos Estados Unidos, se isso vai impactar alguma coisa. Então juros de 30 também disparando para cima. E aí vem o Bitcoin também está fazendo cenário de alta. Então cripto, se for olhar em relação ao Bitcoin. Então, cenário também de alta. E aí, juntando aqui, só comparando, olha um movimento que está querendo fazer, pelo menos o semanal, tá? O semanal precisava corrigir esse favelo gap aqui, corrigiu. Fez aqui uma bandeira. Tá rompendo essa bandeira com candle de ignição, tá fazendo apenas um pullback para talvez voltar a subir, tá? Então, Bitcoin também cenário altista. Se for ver, deixa eu ver magníficas aqui. Diário. As magníficas, setor de tecnologia, que ajudou a puxar esse movimento essa semana do S&P. Novamente, não confio só nelas. Eu acho que tem que olhar o setor como um todo, tá? E o S&P tá muito estranho. Não tô sentindo confiança já há um bom tempo nesse movimento de alta, se for considerar o setor de tecnologia. Se for ver aqui, deixa eu ver o que mais. Nikkei, só de curiosidade, a bolsa tá parada nos últimos dias, tá ok. A moeda de lá que tá bem volátil, tá? Nvidia, que foi uma das atuações, né? A bendita acabou renovando máxima de novo. Máxima de novo aqui. E tá estranho. YouTube, de curiosidade. Região de retração, se for marcada essa pernada toda, olhando o YouTube, a DR. Aqui, 61 de retração. Vocês viram aqui o 61 de retração. Petro, lá fora... Opa, tá chegando em região de fundo, uma região de 2/3 de força compradora. E temos aqui também essa região de suporte, ó. Então, possibilidade de possível trave caiu de forma esticada. Se for marcar uma projeção desse movimento lateral para baixo, primeiro alvo cravado com sucesso. Então, uma região interessante para corrigir. Vale, olhando pela DR, também tá fazendo um pivô. Olha o movimento forte aqui. Eu acho que teve alguma coisa... Não sei, agora não estou lembrando. A distribuição de lucros dessa semana, parece. E aí nós temos aqui uma LT.
uma LT aqui olhando lá fora, ó. Isso aqui tá muito mais fácil de ver a Vale do movimento do lá fora do que daqui. E tá respeitando a CLT e tá fazendo um movimento de alta e fechou acima da 20. Tem gente, tem robô, que só pelo fato de fechar um candle forte acima da 20 já é um critério importante para pensar em compras, tá? Então, atenção em relação a isso aqui. O movimento tá bonito para subir. E aí, juntando com notícias essa semana, última semana do mês, tende a ter algumas coisas importantes e vai ser sexta-feira, dia 1º. Mas quando sexta dá o dia 1º, não tem o payroll, tá? Então, amanhã, boletim Focus, normal. Não fico criando expectativa. Só que amanhã a gente vai ter que tomar cuidado com uma coisa que eu acho que o mercado vai ignorar completamente. A questão ali de Israel, Irã, aquela região toda, que a bagunça ali que aconteceu, novas atualizações esse final de semana. Só que eu acho que o mercado vai dar um pouco ignorada, tá? O foco não tá sendo muito essa região agora. O foco tá sendo Estados Unidos, que agora as eleições, os juros lá fora disparando, o DXY que não para de subir, o ouro que tá subindo, enfim, o foco tá sendo muito essa semana, tá? Lá. Então, acho que o mercado não vai, petróleo a gente não vai ver em alta, a gente não vai ver o VIX estressado por causa disso não. Então, cuidado com esse viés aí por causa dessa situação. A não ser que nessas próximas horas, até amanhã, durante o pregão, algo pior venha acontecer, mas acho que não, acho que não. E aí, segunda-feira de notícia normal, terça-feira nós temos aqui algumas coisas antes do pregão nosso, mas temos 11 horas, confiança do consumidor, pode movimentar um pouquinho, mas não é grande coisa não. E quarta-feira, tem notícia na zona do euro, de madrugada. Temos aqui nosso IGPM, mas é antes do pregão, não tem de movimentar tanto assim. E aí começa, ó, a variação de empregos privados, ADP, quarta-feira, importante, prévia do payroll, de novo. Nossa, e vem PIB dos Estados Unidos junto, e núcleo de PCI, que bosta, que horror. Então, quarta-feira, importante, desastre, caos, guerra, fogo no parquinho. Então, quarta-feira, tá? Por enquanto. E aí, PP, Brasil não é de movimentar, mas vai juntar junto com a abertura da vista, então tende a trazer movimento mesmo, abertura da vista. Caged não tende a reagir tanto. E quinta, a gente tem aqui decisão à taxa de juros do Japão, tá? Importante. Estão esperando pelo menos o mesmo da última. Se houver alguma alteração, a tensão pode agitar lá, tá? A moeda, inclusive influenciar o dólar no mundo. A questão do carry trade está sendo foco também nesses últimos meses. E aí vem notícia na zona do euro da madrugada também. Nós temos aqui reunião do Conselho Monetário Nacional, CMN, não tende a movimentar. Taxa de desemprego já logo na abertura. E aí vem o PCI, aqui realmente que é o de 3 estrelas. Então, quarta e quinta é importante por enquanto, hein? Quarta e quinta é importante. E tem aqui notícia 9h30 do Brasil, que eu acho que não deve sair 9h30. Isso aqui eu acho que sai antes do pregão, tá? Geralmente sai antes. E aqui não tem mais nada. E aí chega quinta, na verdade sexta. Será que vai ter payroll? Geralmente não tem. Nossa, vai ter payroll na primeira sexta do mês de novembro? Que estranho. Então é semana de payroll. Oh, que legal. Então é quarta, quinta e sexta. Estamos fodidos de notícia. Adoro. Gosto assim. Então tem payroll aqui, esperando a mesma taxa de desemprego da última vez, esperando uma queda do ganho médio por hora. E o relatório de emprego aqui, esse aqui na verdade, nossa, uma redução muito forte. Da último mês veio isso aqui, estão esperando isso aqui, que redução forte. É o que eles esperam, né? A questão é se vier muito acima aqui, se vier aqui uma taxa de desemprego abaixo, ou seja, mais pessoas empregadas, e se vier um ganho médio por hora acima, isso aqui vai prejudicar o cenário dos juros de novo lá fora. Tem PMI também em 11 horas, então, ai que semana gostosa de notícia. Muita coisa para acontecer. E só confirmando aqui, eleição, data. É na terça? Vai ser numa terça? A eleição lá? Oxe, peraí. Ué, terça-feira? Data? Gente, é mesmo. Não sei o que eu pensei que ia ser. Peraí, porque as datas. Na terça, esqueci. É terça mesmo. E deixa eu ver aqui a próxima reunião do. Vai ser a reunião do Fed, vai ser. Então, tá certo, isso mesmo. As eleições dos Estados Unidos dia 5, numa terça-feira, e na quarta é quarta-feira de reunião do Fed.
para piorar a situação. E depois dessas notícias todas aí que nós vamos ter. E aí algumas coisas importantes essa semana que eu vi aqui. Deixa eu passar primeiro essa aqui. O fato de muitas pessoas estarem enxergando esses pontos gráficos, né? Que a gente tem do Ibov, de possibilidade de alta. Então, muitas pessoas estão chegando nessa questão aqui do Ibov, do semanal, fazer pullback na 20, de ser retração, de ser troca de polaridade, que não sei o que, mas o semanal ainda não rompeu o máximo, o candle. Outra coisa interessante para se ressaltar é a questão que eu comentei. Não, isso aqui é por curiosidade, deixa pra lá. Que eu tinha comentado uns dias atrás sobre a recuperação judicial de alguns. Como é que fala? Alguns empresários da área do agro, né? Mas aí veio alguns dados aqui importantes que, na verdade, a maior parte da recuperação judicial que está tendo são de pequenos. E que faz parte de 0,0002% dos produtores. Então, não é uma coisa para se preocupar como eu imaginei, tá? Outra coisa, infelizmente, pois é. Aí, outra coisa importante é a questão da volatilidade. A volatilidade ou a variação tá reduzindo cada vez mais aqui no índice, tá? Então, a gente tem que acabar se adaptando, porque parece que tá fazendo um... A gente pode imaginar uma figura também, né? Tá ficando calmo demais, aqui tá afunilando. Será que a gente vai ver o mercado estressado? Eu acho que vai começar um estresse aí daqui sei lá quando. Mas a última vez que a gente viu um estresse bom foi ali durante a pandemia, né? Depois aqui um pouco nessa época, aqui também, mas constante aqui, que teve um movimento interessante foi na pandemia. E aí vem caindo. E está agora em patamar chegou, né, pelo menos aí, em 880 variação. Tá uma merda. Mas outra coisa também, essa questão aqui, como se fosse o IFR, né, o mercado norte-americano. Aqui, quando chegou, aqui atrás, né? Aqui, quando chegou, teve uma queda bem estranha, com renovação de máxima, estranho. Essa queda aqui foi da pandemia, que também, lá fora, também estava sobrecomprado antes da pandemia eclodir no mundo todo. Aqui em 2022 também chegou a cutucar e corrigiu, e agora chegou. Então, assim, eu não sou contra esses indicadores. Outra coisa importante... Outra coisa relevante é a questão de se comparar a Bolsa do Brasil com o S&P, né? O EWZ comparado com o S&P, nós estamos assim, em valores mínimos históricos. Chegamos a renovar mínimo aqui lá do histórico, lá de 2002 mais ou menos. Então está muito desvalorizada, tá? E a Bolsa, observação, a Bolsa da China também fez mínima histórica recentemente em relação ao S&P. A Bolsa dos Estados Unidos está explodindo, né? Outra coisa que eu até comentei, o ouro não era um ativo de proteção em momentos de crise, aí se a gente for ver, né? Mas esse ano a gente está vendo algo que nunca aconteceu antes, que é bolsa, renda variável, que é uma área de risco, subindo junto com ouro, dólar, enfim, disparada. Então o S&P está com uma alta de 23%, enquanto que aqui o ouro está 32%. Então, estranho, né? A questão aqui dos juros, a gente teve uma semana que, quinta, caiu muito forte os juros aqui, e sexta, voltou a subir. O mercado ficou meio estranho, né? O que vai acreditar no quê, né? Uma queda depois de uma queda tão forte, o movimento acabou sendo de alta. Só relembrando aqui, sexta-feira foi isso aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Isso, foi mais de 1%. E aí o mercado, dólar ficou meio travadão, o índice também, não sabia qual movimento tomar, e qual que é um dos players, praticamente o player, né, que está mais atuando em desenhando o índice ultimamente, Morgan. Morgan está fazendo o movimento do índice nesses últimos dias e semanas, tá? Uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que é justamente isso, nos movimentos de pessimismo, que a gente pode acabar tendo fundo, tá? E é naquela quinta que teve esse movimento... Deixa eu abrir aqui do Ibov e desativar o Ctrl+J, Ctrl+K. Quinta foi essa alta aqui, ó. Agora contrato atual. Essa alta aqui. E aí, muito estranho, porque nós tivemos fala do Campos Neto e do Haddad, mas falas que eles já vêm falando já tem um tempo. É como a China lá, que também vem falando que vai incentivar, incentivo fiscal não, incentivo financeiro para ajudar ali a parte da economia, só que não fala como que vai fazer isso exatamente. E aí, aqui também o Campos Neto e o Haddad vêm falando as mesmas coisas nos últimos meses, mas o mercado parece que deu atenção para eles numa quinta-feira, depois de um mercado super estranho, coisas que eles já falavam. Então por que o mercado deu bola para eles? Em falas que não eram novidades nenhuma, né?
E aí parece que o mercado tenta colocar algum motivo para depois fazer alguma alta. Outra coisa relevante, isso aqui por curiosidade que eu fui comentando ao longo da semana, o Banco do Canadá, tá? Cortou o juro lá também de 0,5. E aí as últimas 3 vezes, pelo menos, que aconteceu isso, nesse corte, nesse tamanho, nós tivemos uma crise potencial, tá? Global. Outra coisa relevante, esse aqui é a Morgan de novo, mais um dia ela atuando. Outra coisa aqui, de divergência muito estranha, que geralmente os juros americanos tendem a andar muito com petróleo cotado dos Estados Unidos. E aí a gente vê que está tendo uma divergência, um está para baixo, o outro está para cima. E isso aqui, geralmente, um vai acabar voltando ao movimento. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Se for olhar, o petróleo está normal, é um gráfico normal. Mas os juros está muito esticado lá fora. Pode ser os juros que venha corrigir, tá? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Infelizmente, se for ver pelo encerramento agora do contrato do dólar, né? A gente ainda segue com muitas posições de interesse de dólar em 5,75, tá? Então, a gente está muito próximo desse preço, mas outro ponto também é os 5,50. Então, tomar cuidado porque vai ter duas posições aqui que alguém vai sair chorando. Se for ver o dólar, ele está a 5,71. Então, está mais próximo do 5,75, né? Só que não chegou lá. Nem lá do 5,35, nem o 5,50. Vai ter gente chorando realmente. Outra coisa, mais um dia da Morgan. Aqui a questão do ouro e da prata, né? Subindo. Tá subindo bastante nessas últimas semanas. Outra coisa aqui, deixa eu ver se... a questão disparado, né? Do mercado norte-americano, como que se valorizou nessas últimas semanas, né? Semanas não, meses. Esse é o mercado aqui norte-americano disparando e esse aqui é o mercado da China, que aí fez um movimentozinho de alta nesses últimos dias, com um incentivo ali. E o mercado da zona do euro, né? Parado como sempre. Aqui mais um dia com a Morgan fazendo aí o gráfico do índice. Outra questão... isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, que é o que o Vlad vai atualizar, que é o gráfico que está respeitando bastante, que também é mais um motivo de possível confluência para a gente ter um fundo a qualquer momento, se já não tiver tido, tá? Para possibilidade de alta e agora até final do ano. Aí a questão é, vai renovar a máxima? Não tem que renovar a máxima histórica. A questão é que a gente tende a ter alta até o último dia do ano. Não necessariamente tem que romper máxima histórica, tá? Isso aqui é importante ressaltar. Essa questão é de ciclo, período. Então, final de outubro agora, um fundo tá para acontecer. E aí ele vai atualizar o vídeo dele. Hoje, já deve estar falando aí que ele começa às 8 horas. E aí é interessante juntar com o que ele vai falar pra gente relembrar aqui algumas coisas com o que eu falo. Outra coisa também que eu comentei ao longo desses últimos dias foi o fato do lucro das empresas do S&P estar caindo no geral, né? Que é essa linha laranja, e as ações ainda estarem subindo. E isso aqui, desculpa, não é dos Estados Unidos, é da Europa, tá? Então, mais uma coisa muito estranha. Outra coisa aqui, basicamente, mais um dia da Morgan desenhando aí o gráfico. A questão do dólar com o petróleo também está divergente, junto com os juros americanos. Então, dólar e juros está subindo lá fora. E nós temos o petróleo, pelo menos desse dia, estava caindo, tá? Então, tem uma certa divergência aqui também. Enfim, basicamente isso que eu tenho pra falar. Ver aqui o vídeo do Vlad, que ele já tá falando, tá? E aí, inclusive, o tema do vídeo é alta forte vindo aí. Aí vamos ver, porque eu confio muito no gráfico, o gráfico respeita bastante e o mercado acaba depois puxando alguma coisa pra dar motivo pra alta, alguma notícia. Mas o gráfico já está ali avisando pra gente já tem um tempinho, tá?